Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, de filosofia, eu tinha dito a vocês que a gente ia trabalhar com Kant nesse capítulo, né? Aqui eu estou me referindo ao capítulo 11, módulo 4 do livro de vocês, né? A gente inicia esse capítulo retomando um pouco daquelas considerações que a gente falou no capítulo anterior, né? Então, o que a gente trabalhou no capítulo anterior? Aquela relação que havia entre racionalismo e empirismo, né? Primeiro, essa relação entre esses dois tipos de pensamento. Na filosofia, ela é uma relação conflituosa, né? Pensadores racionalistas e empiristas estavam debatendo ali o tempo todo sobre a melhor forma de estabelecer um método de conhecimento, né? E a gente viu que é com Kant que isso se modifica. É com Kant que ele vai tentar fazer uma síntese dessas duas coisas, racionalismo e empirismo, né? Então pode-se dizer que o Kant ele provoca uma espécie de revolução na filosofia por causa dessa síntese que ele faz, né? Então esse é o contexto intelectual da época que Kant escreve. Então, um contexto de embate, racionalistas de um lado, empiristas do outro. E o que o Kant vai fazer é tentar mesclar essas duas coisas, né? A gente entrou em alguns poucos detalhes da última vez que nos encontramos sobre isso e agora eu queria detalhar um pouco melhor para vocês. Então, para a gente dar sequência, galerinha, aqui no nosso estudo de Kant, a gente vai ter que voltar um pouquinho. A gente vai precisar falar de Descartes, né? Já vimos isso anteriormente, mas é bom relembrar que em Descartes existem apenas duas coisas no mundo. A primeira coisa é a coisa pensante, que somos nós, né, dotados de razão, e a coisa extensa, que é o mundo exterior que está fora, né? Então, para o Descartes, a gente consegue conhecer as coisas extensas, as coisas que existem fora da gente, através da nossa razão. Então, ao pensar, ao desenvolver um pensamento racional, a gente consegue conhecer essas coisas, independente da experiência, né? Então, vejam bem como o Descartes trabalha. E existe um elemento fundamental que une essas duas coisas, a pensante e a coisa extensa ou externa, que é a ideia de ser. E é essa ideia de ser provida por Deus, ou seja, é Deus que garante que essas duas coisas se tornem equivalentes. Então, para Descartes, aquilo que eu penso, aquilo que eu consigo, através da razão, saber sobre uma coisa, equivale necessariamente à coisa tal como ela é. Então, nesse sentido, veja bem, o racionalismo clássico, o racionalismo presente em Descartes, ele é um racionalismo realista. Ele considera que nós conseguimos pensar as coisas exatamente como elas são, né? Só que em Kant isso se modifica. É com Kant que vai haver uma espécie de revolução. Em que sentido? Para Kant, a coisa em si, essa coisa extensa, essa coisa exterior em Descartes, a coisa em si, ela é inacessível. Tudo que nós conhecemos, a gente só pode conhecer na gente, a partir da gente, do nosso próprio pensamento, da nossa própria razão. Sendo assim, Kant vai argumentar que a gente não conhece a coisa em si. Quando a gente a gente já conhece a partir da nossa subjetividade. A nossa subjetividade já tá naquele conhecimento que a gente formulou, né? Então o Kant vai argumentar nesse sentido. Vocês podem encontrar essa parte aí na página 7, tá? De como é que o Kant vai proceder dessa forma. Então, o Kant vai dizer que todo conhecimento ele é feito, ele é composto, na verdade, a partir de duas coisas. Aquilo que ele chama daquilo que é dado, daquilo que é posto. O que significa esse dado e esse posto? Para Kant funciona da seguinte forma: quando a gente conhece alguma coisa, quando a gente se depara com alguma coisa,
O primeiro contato da gente com essa coisa é a partir dos nossos sentidos, da nossa experiência, né? Sendo assim, isso é o que é dado para nós. Quando nos deparamos com qualquer objeto, a gente sente esse objeto através das nossas sensações. Isso é o que é dado para nós. E o que é posto? São aquelas categorias que a nossa subjetividade, a nossa mente, a nossa razão vão colocar em cima dessas sensações que a gente teve. Se lembram lá em David Hume de que ele vai falar das sensações? Nesse mesmo sentido. A gente tem essas sensações da coisa e para que a gente consiga organizar ou saber o que significa, a gente coloca a nossa subjetividade. Então a razão vai colocar os conceitos em cima dessa sensação, que é um caos, é desordenada, a gente não consegue estabelecer muita conexão. A conexão é feita por esses conceitos que vêm da nossa mente. Então a ideia de alto, baixo, largo, grande, frio, etc. são conceitos, vejam bem, conceitos que vão classificar essas sensações que a gente está sentindo. Então nesse mesmo esquema, veja como o Kant ele coloca aquilo que conhecemos como dependente da nossa subjetividade. E aí vai se falar que o Kant ele promove uma revolução copérnica. Se lembram do Copérnico, que a gente estudou lá na primeira unidade, quando ele vai falar da nova teoria, a teoria heliocentrista, que o Sol está no centro do universo e as coisas giram em torno dele, né? Se pensava antigamente que era a Terra que estava no centro do universo e os astros giravam ao seu redor. O Copérnico inverte isso e o Kant vai fazer a mesma coisa. Com a filosofia idealista realista do Descartes, a coisa em si existe e nós tentamos entender essa coisa, nós tentamos descobrir essa coisa, as coisas, né? Então a gente está sempre girando ao entorno dessa coisa extensa, tentando identificá-la. O Kant vai fazer o inverso. Somos nós que existimos, estamos no centro das coisas e tudo que existe por fora está orbitando ao nosso redor. Em que sentido? Quando entra em contato conosco, que ela vai tomar forma como a gente conhece. Então, veja bem, tudo que a gente conhece depende da gente. Nem tanto das características da coisa, mas mais da gente, em como a gente vai organizar isso, como os conceitos nossos, eles vão permitir que a gente entenda essa coisa. O Kant desloca o centro do conhecimento para o sujeito. As coisas não têm características em si independentes de nós, somos nós que classificamos ou categorizamos essas coisas, né? Então é assim que o Kant procede. Então, pessoal, para a gente entrar no último assunto aqui do capítulo do vídeo de hoje, né? Eu queria falar um pouco sobre a crítica que o Kant faz. O que Kant ele chama de crítica? Porque pro Kant ele faz o seguinte movimento. Ele quer saber e ele tenta saber qual é o limite da nossa razão. Qual é o limite daquilo que a gente pode conhecer. Para Kant, qual foi o erro dos caras anteriores, dos filósofos anteriores? Era cogitar ou supor que a razão poderia conhecer qualquer coisa. Sendo assim, a filosofia passou muito tempo discutindo sobre algo que, de fato, para Kant, ela não pode conhecer, ela não tem como conhecer, porque a gente, enquanto seres humanos, não podemos conhecer, né? Então, veja bem, o Kant vai falar que existem dois tipos de conhecimento, né? Dentro dessa crítica do Kant, existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento a priori, que significa aqueles conhecimentos que são anteriores a qualquer experiência, eles já estão dentro da gente, e um conhecimento do tipo a posteriori, que são os conhecimentos que a gente formula depois da experiência, né? São os dois tipos de conhecimento que existem. Então, quais são as características desse conhecimento a priori? O conhecimento a priori, ele é necessário e ele é universal. Vejam, por exemplo, os conhecimentos das leis físicas, das leis matemáticas, né? Eles são sempre universais. 2 mais 2 é 4 sempre. A força é dada por massa vezes aceleração sempre. Então eles são universais, são necessários, né?
Já o conhecimento da experiência, não, né? O próprio David Hume, isso Kant vai preservar do David Hume, ele vai dizer que a experiência, o conhecimento a posteriori que se dá depois da experiência, ele não tem como ser necessário, nem tem, não tem como ser universal. Por quê? Porque não é porque você viu alguma coisa acontecendo que exista nada que a experiência vai te dar que afirme, que comprove que isso vai acontecer sempre, né? São os conhecimentos a priori, os conhecimentos da razão que vão estabelecer leis para mostrar para a gente que aquilo sempre ocorre, por exemplo, com o Sol, né? Para que a gente saiba por que o Sol nasce todo dia. Como é que a gente pode saber? Não é porque a gente vê ele nascendo. Isso não garante que no próximo dia ele vai nascer. O que garante são as nossas formulações, leis físicas e os conhecimentos matemáticos que permitem a gente prever isso, né? Então são esses os dois tipos de conhecimento que o Kant coloca, né? Então o Kant vai dizer que existem dois tipos de conhecimento e todo conhecimento ele é formulado a partir de juízos. Juízos são afirmações sobre a realidade, sobre a verdade, né? E o Kant vai falar que existem dois tipos de juízo que tem a ver com esses dois tipos de conhecimento. Vejam bem. O primeiro tipo são os juízos analíticos. No livro de vocês, ele traz na seguinte linguagem: o juízo analítico é aquele juízo em que você faz uma afirmação na qual o predicado ele é necessariamente parte do sujeito. Os exemplos do livro são legais para a gente pensar isso. Ele dá dois exemplos. A bola é redonda. Aliás, a bola é redonda e o corpo é extenso. No primeiro exemplo da bola, o sujeito bola é redondo, predicado, né? Vejam que o conceito de bola já prevê, já contém a coisa de ser redondo. Da mesma coisa o corpo. O conceito de corpo já prevê uma certa extensão, né? No conceito, definição do que é corpo já tem a ideia de extensão. Do da bola, a mesma coisa. O que é uma bola? É um objeto esférico, redondo, né? Já está ali no conceito. Esse aí é um juízo analítico. E existe outro tipo de juízo que o Kant vai falar. Perdão. Esse juízo analítico, no qual o predicado já faz parte do sujeito, a característica já faz parte do conceito, eles são juízos que são sempre a priori. Por quê? Porque eles são necessários, são universais. Toda bola é redonda. Todo corpo tem uma extensão. Vejam. E existe um outro tipo de juízo que está ligado ao conhecimento a posteriori, que é o juízo sintético. O juízo sintético é uma afirmação na qual o predicado não está necessariamente ligado ao sujeito. Por exemplo, a ideia, vou manter o exemplo do livro para ficar mais fácil, a ideia de que a casa é verde. Veja bem, ser verde não faz parte da definição de casa. Vamos pensar um pouquinho, né? O que é uma casa? Uma construção feita, dedicada para moradia, por exemplo. Ela pode ser verde, amarela, azul, colorida, tanto faz. Mas a cor verde não faz parte da definição de casa. Então, qual é a característica principal desse juízo? O juízo analítico, ele ajuda a gente a definir, a universalizar as coisas, saber como as coisas são. É um conhecimento a priori. E o juízo sintético, ele ajuda a gente a expandir o conhecimento. Veja bem, no exemplo da casa, a gente sabe que a casa é feita para morar. Muito bem, esse é analítico. Faz parte do conceito de casa servir para morar. Então, esse juízo ajuda a gente a saber o que é a casa, o que é necessário para ser uma casa. E o juízo sintético, que fala a casa é verde, ela expande o nosso conhecimento. Mostra para nós outras possibilidades do que a casa pode ser, sem deixar de ser casa. Ela pode ser verde, pode ser grande, pequena, pode ser longe, pode ser perto. Vejam só como esses dois juízos são importantes para a gente conhecer a nossa realidade, né? Então o Kant vai falar isso pra gente. Então vejam bem, o juízo analítico ele está ligado ao conhecimento a priori, universal e necessário. E o juízo sintético está ligado a um conhecimento a posteriori, que é um conhecimento expansivo, que mostra outras possibilidades para a gente, tá? Muito bem. Então, galerinha,
Veja bem, existe um tipo de juízo que, diferentemente do que eu falei antes, é um juízo que é sintético, só que ele é a priori. Um juízo sintético a priori. Segundo Kant, esse tipo de juízo é o juízo com o qual a ciência vai trabalhar. Por quê? Porque, ao ser sintético, ele acrescenta coisa ao conhecimento. Ele nos mostra uma possibilidade daquilo que existe, né? Outras possibilidades daquilo que existe. Só que ele é necessário e ele é universal. Vamos ver o exemplo do livro? O exemplo que está na página 9 aí, tá? O Kant vai dizer o seguinte, olha o exemplo 2 mais 2 é igual a 4. Esse é um tipo de afirmação sobre a realidade, 2 mais 2 é igual a 4, que ela é universal. Sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Ela é necessária, quer dizer, é necessária porque sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4, e universal porque em qualquer situação, em qualquer lugar, isso vai se dar dessa forma, né? Só que o resultado 4 ele não vem da experiência. Nesse livrinho aqui, o Kant até faz essa argumentação. O 2 mais 2 é igual a 4 não vem da experiência, vem do conhecimento a priori, dos seus conceitos, do que é 2, do que é uma adição, do que é o outro 2, do que é o sentido de igualdade, para a gente ter a ideia de 4. Poderia-se argumentar, segundo Kant no livro, poderia-se argumentar que não, isso aí vem da experiência, você pega 2 palitos de um lado, coloca mais 2 do outro e você vai ver que no final você tem 4 palitos. O Kant diz que sim, isso é possível, mas como a matemática procede, ela não depende da experiência e a prova disso são as operações com números muito grandes. Como que eu vou saber que 2 trilhões mais 2 trilhões é igual a 4 trilhões? Você não vai pegar 2 trilhões de palitos, somar com mais outros 2 trilhões para depois confirmar. A gente sabe que é por causa de um conhecimento a priori, ou seja, o conhecimento da razão, que independe de experiência, né? Então, é importante ter em mente isso aí, porque segundo Kant é esse juízo, essa afirmação, juízo entendam como afirmação, sobre a realidade, que é sintético e que é a priori que o Kant vai falar. Isso aqui pertence à ciência, tá? Então é nesse sentido que o Kant trabalha. E, para finalizar, a última partezinha aí, quando existe a questão que o Kant vai falar se a metafísica ela é possível, a metafísica. O Kant vai dizer, ainda naquela ideia de crítica dele, que a metafísica ela não permite a gente conhecer nada. Embora seja uma atividade importante para a gente especular sobre algumas coisas, ela não tem o poder que a ciência, por exemplo, tem de conhecer nada. Por quê? Porque lembrem que para Kant o conhecimento se dá a partir dos conhecimentos a priori, somados com os dados da experiência, né? A relação entre os dados da experiência com os conhecimentos a priori. Então, conhecimento a priori e a posteriori. Só que a metafísica trabalha com alguns conceitos como Deus, alma, liberdade, que são conceitos a priori. Não existe experiência disso, não existe experiência sensível de Deus, não existe experiência sensível de liberdade. Não existe experiência sensível de alma. Então, nesse sentido, por mais que o Kant diga é legítimo a gente conversar sobre isso, discutir, pensar, formular, especular, mas de fato ele não pode conhecer nada. Por quê? Porque conhecer para Kant você precisa das duas coisas, conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, ou seja, razão e empiria, sentido, tá? E nisso aí a gente finaliza, galera. Meu contato está aí com vocês. Qualquer dúvida, ao acessar o material, assistir o vídeo, vocês podem me chamar. Indico vocês a pausar o vídeo, voltar, rever a explicação, conectar as partes do livro com as partes que eu estou falando, né, que eu menciono, que vai ficar mais fácil para a gente. Abraço.